E aí pessoal, tranquilo, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de biologia, ainda falando de genética. Nós vamos trabalhar o tema linkage, ou ligação gênica, ou ligação fatorial. Um tema que alguns alunos acham um pouco complicado de entender, mas é bem simples. É só a gente relembrar um pouquinho sobre a meiose, entendermos um pouco o movimento de cromossomos e o resto é tranquilo. Eu fiz um apanhado geral aqui no quadro para a gente dar uma revisada da segunda lei de Mendel, dar uma revisada um pouquinho de meiose e a gente entender um pouco sobre linkage. Fica atento aí, ó. Vamos entender aqui, ó. Segunda lei de Mendel. Vamos lá. Na segunda lei de Mendel, nós estudamos uma característica é acondicionada por um par de genes, chamado de genes alelos. É mais ou menos assim, ó. Eu tenho aqui, ó, cada gravetinho desse aqui, ó, representa um cromossomo e isso aqui uma célula. Então, quando eu tenho assim, ó, um cromossomo, eu estou representando azão, gene dominante, azim, gene recessivo. Veja que azão e azim estão em cromossomos diferentes. São chamados de cromossomos homólogos, um de herança paterna, outro de herança materna. Eles estão na mesma posição, eu chamo de genes alelos. Tá? Então, esses dois genes, aqui como exemplo, azão, azim, poderia ser outro, azim, azim, azão, azão, tá? Mas neste caso aqui, ó, azão, azim, codifica a expressão de uma proteína, quer dizer, em termos gerais, a gente fala que esse par de genes, esse gene alelo, né, esse par de gene alelo, codifica uma característica, uma única característica. Se eu for analisar aqui, ó, outro cromossomo, ó, que tem o gene Bzão e nesse aqui Bzim, genes alelos, cromossomos homólogos, eu tenho outra característica. Então, azão e azim codificam uma característica, Bzão, Bzim, outra característica. Na segunda lei de Mendel, a gente estuda muito sobre isso, né? Estudar o dihibridismo, o estudo de duas características ao mesmo tempo, ou três ao mesmo tempo, tá? Lembrando que cada gene tem que estar num cromossomo diferente. Agora, analise o seguinte, ó, essa célula tem esses 4 cromossomos, como exemplo, a gente vai representar azão, azim, Bzão, Bzim. Lembrando que cada gene está num cromossomo diferente. Quando essa célula passa por um processo, vai iniciar o processo de divisão celular, antes dela iniciar, ela duplica todo o seu material genético. Então eu tenho esse xizinho aqui, ó, que representa, ó, uma cromátide e sua cópia. Então que o azão, que estava aqui sozinho, agora ele foi duplicado. Eu tenho azão, azão aqui, azim foi duplicado, Bzão foi duplicado e Bzim duplicado. Quando ele passa pela meiose, que a gente representa por R, né, uma divisão reducional, a gente tem a separação desses cromossomos. Então eu tenho a formação de 4 gametas, ó, um com cromossomo azão, outro com Bzão, azão, Bzim, azim, Bzão e azim, Bzim, separação de 4 cromossomos. Normalmente, quando você vai fazer um cruzamento, a gente faz direto assim, ó. Esse cromossomo, azão, pode ficar com esse, Bzão, azão com Bzim. O que não pode ocorrer, é o que nos garante a lei de Mendel, os experimentos de Mendel, é azão ficar, esse cromossomo ficar junto com esse. É o que a gente chama de segregação. Eles vão segregar, separar. Azão separa de azim. Mas o interessante é que azão pode ficar junto com Bzão, mas ele pode ficar junto com Bzim também. Então ele forma cromossomos, ó, azão, Bzão, azão, Bzim. A gente chama isso de segregação independente dos fatores. Quer dizer que o Bzão, como ele está num cromossomo diferente de azão, eles podem ficar juntos num gameta ou separados. Eles podem migrar juntos ou separados. A gente chama isso de segregação independente. Os cromossomos, como os genes estudados estão em cromossomos diferentes, eles podem segregar. Então eu tenho 25% desse gameta, azão, Bzão, 25% desse gameta, 25% desse e 25% desse. Ou seja, eu tenho a segregação independente e o resultado são gametas com quantidades de 25% de cada tipo. Agora, olha só, num caso de linkage, eu tenho assim, ó, azão, o gene azão codifica alguma coisa, poderia ser a cor do cabelo, por exemplo, e Bzão codifica outra coisa. Poderia ser, por exemplo, a cor da pele ou dos olhos, tá? Mas eles estão no mesmo cromossomo. Se eles estão no mesmo cromossomo, eles não podem segregar, separar de maneira independente. A cada vez que azão
Cada vez que esse cromossomo for se movimentar, obviamente vai levar azão e bezão. E a mesma coisa aqui, ó, azinho e bezinho estão no mesmo cromossomo. Isso a gente chama de linkage, ligação gênica ou ligação fatorial. É quando os genes estão no mesmo cromossomo. Quando os genes estudados no organismo, né, eles não podem segregar de maneira independente. Na verdade, é uma segregação dependente, beleza? Então, olha só, como é que eu vou escrever? Na hora de eu anotar, eu vou colocar, ó, azão, bezão, tá no mesmo cromossomo? Então, eu coloquei aqui, ó, azão, bezão, beleza? No outro cromossomo eu tenho azinho, bezinho. Lembrando que azão e azinho codificam uma característica, bezão, bezinho, outra característica. Mas eles estão em linkage. A escrita, né, a forma da gente descrever vai ser azão, bezão, azinho, bezinho, barra. Aqui, essa barra aqui, ó, ou essa escrita, né, ela vai nos representar que isso aqui está em um cromossomo, isso aqui em outro. Quer dizer o seguinte, ó, quando essa célula prepara-se para divisão celular, ela duplica tudo. Então quer dizer que vai duplicar esse cromossomo e duplicar esse também. Então eu tenho assim, ó, azão foi duplicado, eu tenho a cópia dele aqui. O que vai ocorrer? Na hora de formar os gametas, que é o nosso objetivo de entendermos tudo isso aqui, ó, é a formação dos gametas, algumas coisas podem acontecer. Preste atenção. Nós sabemos que na meiose, tá, no processo lá da prófase 1 da meiose, pode ocorrer a troca de fragmentos entre os cromossomos. Beleza? Quando troca esses fragmentos entre cromossomos homólogos aqui, ó, esse processo conhecido como crossing over. Imagine você, se eu tenho Bzinho aqui e Bzão aqui, ó, quando eu troco esses fragmentos, ó, Bzinho vem para cá e Bzão vem para cá. Na hora de formar os gametas, eu tenho só a separação. Preste atenção, ó. Vou pegar esse cromossomo, ó, azão, bezão, foi para um gameta. Agora vem aqui, ó, azão, bezão, mas como houve troca, veio para cá o bezinho. Então eu tenho azão, bezinho, tá? Coloquei aqui, ó, azão, bezinho. Beleza? Do lado de cá, ó, azinho, bezinho, só que houve troca, agora vai vir azinho, bezão. Tá aqui, ó. Coloquei aqui na sequência, né? E depois a gente vem aqui, ó, azinho, bezinho, aqui. Beleza? Agora olha só, esse cromossomo aqui, ó, é esse aqui, ó. Houve troca? Não. Ele simplesmente se separou, se soltou e veio para esse gameta. Beleza? Agora olha só, esse aqui, ó, azinho, bezinho, houve troca? Não, ele só veio para cá. Agora, ó, esse cromossomo e esse pedacinho de cá, ó, trocaram fragmentos. Coloquei eles aqui embaixo, ó. Esses que trocam fragmentos a gente chama de gametas recombinantes. Esses que não trocam fragmentos a gente chama de gametas parentais. Quer dizer o seguinte, que os gametas parentais, eles têm a mesma composição da célula inicial, não mudou nada. É como se eu pegasse azão, bezão, colocasse aqui, azinho, bezinho aqui. Mas os recombinantes trocaram fragmentos, o que a gente chama, ó, de crossing over, ou permutação. Para quem não lembra disso, é bom você revisar lá os processos de meiose, né? Na prófase 1 ocorre o crossing over, ou permutação, troca de fragmentos. Beleza? Houve troca de fragmentos, ocorre gametas recombinantes. Agora olha só, é obrigatório, professor, ocorrer o crossing over? Não, não é obrigatório. Caso ocorra a formação do crossing over, forma-se os recombinantes. Beleza? Caso não ocorra, só forma gametas parentais, gametas que não sofreram alteração na sua disposição dos genes. Lembrando que esses genes estão em linkage. Não é segregação independente, é dependente, quer dizer que toda vez que tiver azão vai ter que ter bezão, beleza? Então, assim que são formados os gametas parentais e os recombinantes. Ah, professor, suponhamos que eu tenho aqui, ó, é um exemplo clássico, sei lá, 300 células que vão formar gametas. E essas células, na hora de formar gametas, só parte delas que sofrem recombinação. Temos muito disso. Por exemplo, de 300 células, vamos supor que só 50 no processo de meiose sofreu crossing over. As outras 250 não sofreu crossing over. Então quer dizer que as outras 250 vão formar gametas parentais. Aquelas 50 que sofreram crossing over, elas vão formar gametas recombinantes. Beleza? Então pode ser que na formação dos gametas, alguns sofram crossing over, outras não.
pode ser que nenhuma sofra crossing over, ou que o crossing over ocorra em regiões diferentes. Por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, Bzinho está aqui, Bzão está aqui. Vamos supor que o crossing over ocorresse só na pontinha ali do cromossomo, ao ponto de nem alterar a disposição dos genes. Se não alterou a disposição, houve crossing over? Houve. Alterou a disposição desses dois genes? Não. Então eu considero eles como gametas parentais. Mas por que se houve crossing over? Porque não houve alteração na disposição dos genes estudados. Beleza? A gente só vai considerar gametas recombinantes se houver alteração na disposição dos genes estudados. O que nós sabemos hoje é o seguinte, ó. Se de tudo ocorre crossing over, eu sei que 50% dos cromossomos, quer dizer, esse azão Bzão e esse azim Bzim, ele sempre vai ser parental. Então eu tenho certeza que 50% dos gametas tem que ser parentais. Agora, o crossing over pode ocorrer ou não. Então eu sei o seguinte, ó, a quantidade de parentais ela é sempre maior que 50% dos gametas formados. A quantidade de recombinante ela é sempre menor do que 50% dos gametas formados. Isso é uma informação muito importante para a resolução de questões. Tá? A gente vai ver que as questões trazem a quantidade de gametas e você vai identificar o que é recombinante parental pela porcentagem. Acima de 50%, parental. Abaixo de 50%, recombinante. Jazinha, na próxima aula, tá? A gente vai ver um pouquinho sobre esse detalhe dessa recombinação. Como ocorre esse crossing over exatamente, tá? E aí você vai entender melhor. Para finalizarmos a aula, eu tenho aqui, ó, arranjo cis e trans. O que quer dizer isso? Ó, esse tracinho representa cromossomo. Então eu tenho aqui, ó, cromossomos homólogos, genes alelos. Ó, veja que ele está em linkage. Por quê? Porque o gene azão e azim está aqui em cima e o Bzão e Bzim está aqui embaixo, no mesmo cromossomo. Então a gente vai ter assim, ó, se os dominantes estiverem no cromossomo e os recessivos em outro, eu falo que esse arranjo é do tipo cis. Dominantes de um gene de um lado, recessivos de outro. Agora, se eles estiverem cruzados, olha só, ó, dominantes cruzados e recessivos cruzados aqui, ó, eu falo que esses cromossomos estão na disposição trans. Por que isso é importante? Pensa comigo, ó. Essa célula vai formar quais gametas parentais? Um gameta azão Bzão e outro gameta azim Bzim. Beleza? E quais serão recombinantes? É só a gente recombinar, ó, trocar esses dois aqui, ó. Os recombinantes será azão Bzim e azim Bzão. Beleza? Agora na disposição trans, quais são os parentais? Os parentais é azão Bzim, que vai ser formado um gameta parental, e azim Bzão vai para outro gameta. E os recombinantes, ó, a gente inverte, beleza? Será azão Bzão e azim Bzim. Veja que eu tenho a proporção invertida do que é parental do que é recombinante. Ok? Então, para isso que serve você saber o que é um arranjo cis e um arranjo trans. Pessoal, para encerrar, fiz o desenho aqui, ó, de dois cromossomos para a gente analisar o linkage e as taxas de recombinação. Olha só, vamos entender. Eu tenho aqui dois cromossomos homólogos. Eu tenho aqui, ó, desenhei dois genes. Esse gene pode ser azão, azim, tá? Então eles estão aqui, ó, genes alelos. E aqui também genes alelos. Se os dois genes estudados forem só esses dois pares de genes aqui, ó, quando a gente for analisar a meiose e quando ocorrer um crossing over, provavelmente o crossing over ocorra na região mais de baixo, ou numa região maior aqui, ó. A probabilidade que a troca de fragmentos seja tão grande em que envolva a troca desses dois aqui, ó, e que eles estejam envolvidos no processo de recombinação, a probabilidade é muito baixa. A troca de fragmento ela vai ocorrer muito aqui mais para baixo do cromossomo, no máximo que até a metade do cromossomo. Mas para ocorrer uma recombinação de quase todo o cromossomo, isso é muito raro de acontecer. Então, quanto mais próximo os genes estiver um do outro, menor a possibilidade que esse gene esteja envolvido na recombinação, na permutação, no crossing over. Agora vamos lá, ó. Quanto mais distante estiver o gene um do outro, imagine que eu estou estudando esse gene, beleza? E esse gene, e os seus alelos.
Quanto mais distante eles estiverem, maior a probabilidade de quando ocorrer um crossing over, ou seja, quando ocorrer a troca de fragmentos lá, ó, durante a meiose, esses dois genes estejam envolvidos. Então, por definição, a gente vai ter isso aqui, ó, quanto mais próximo, menor a taxa de permutação. Quanto mais distante estiver um gene um do outro, mais alta é a taxa de permutação, maior a probabilidade de ele estar envolvido, beleza? Um exemplo aqui, ó. Suponhamos que eu tenho 100 gametas, 100 células, 100 gametas que foram formados no final do processo de meiose. Ó, eu tenho aqui, ó, 86 desses gametas são parentais, beleza? 14 desses gametas são recombinantes. Quer dizer que 14 gametas que foram formados sofreram um processo de crossing over, beleza? Sofreram o processo de trocas de fragmentos, ok? Então, ó, 3 observações para a gente finalizar a aula. Essas observações, elas basicamente vão te auxiliar a resolver questões. Então, ó, primeira observação, ó, taxa de recombinação, por definição, a gente vai chegar à conclusão que é a mesma coisa que porcentagem de gametas recombinantes. Por exemplo, quantos gametas recombinantes nesse exemplo? 14% dos gametas, ou 14 gametas foram recombinantes. A pergunta pode estar, qual é a taxa de recombinação? A taxa de recombinação é igual à quantidade de gametas recombinantes. Se eu te perguntar um exemplo que 100 gametas foram formados e 14 eram recombinantes, a taxa de recombinação é de 14% ou 14 gametas recombinantes, beleza? Agora, olha só, segunda observação, unidade de recombinação, tá? É representado por UR. Unidade de recombinação é a distância entre os genes. Se eu for analisar esse gene para esse gene aqui, ó, ele tem uma distância e isso não pode ser medido em centímetros, em metros, né? Tá? Então o que a gente faz? Utiliza UR, unidade de recombinação. E o que é a unidade de recombinação? É a mesma coisa que a porcentagem de gametas recombinantes. Por exemplo, ó, se eu falo para você que a distância desse gene para esse gene, ó, desse gene aqui para esse gene, ó, é de 14 unidades de recombinação. Quer dizer que a gente quantificou que no final de um processo de meiose, 14% dos gametas foram recombinantes. É a mesma coisa de eu estar te falando da distância desse gene para esse gene. Então, em vez de a gente medir em centímetros ou em metros, a gente utiliza a porcentagem de taxa de recombinação. Então, a distância desse gene para esse gene é de 14 UR, 14 unidades de recombinação. Beleza? Terceira observação. Gametas parentais, a porcentagem deles sempre tem que dar acima de 50%, tá? E gametas recombinantes sempre abaixo de 50%. 3 observações para você definir qualquer questão que envolva linkage, essas 3 observações vão te ajudar. Primeiro, taxa de recombinação é igual a porcentagem de gametas recombinantes. A distância medida em unidades de recombinação, alguns livros gostam de utilizar o termo centimorgan ou morganídeo. Por quê? Porque quem descobriu o linkage, essa ligação entre os genes, foi um pesquisador chamado de Thomas Morgan. Então, em homenagem a ele, alguns livros trazem o termo morganídeo ou centimorgan, tá? É a mesma coisa de utilizar o R ou unidade de recombinação. O que é a unidade de recombinação? Distância entre os genes. E como é que eu vou medir a distância entre os genes? Eu vou medir pela quantidade de gametas recombinantes. Se o livro te deu lá, a questão te deu 2% de gametas recombinantes, 2 UR, 2 unidades de recombinação é a distância entre 2 genes. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa pode colocar aí nos comentários que assim que possível eu vou respondendo. Beleza? Bom estudo para vocês e até a próxima aula.